Pai do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas. Amém? Hoje nós vamos meditar acerca de Lucas capítulo 13, versículo de número 22 ao 24, tá certo? Na verdade esse vídeo já foi refeito porque na verdade na edição deu um probleminha e já estava pronto aqui, né? Aí eu estou refazendo a filmagem, tá bom? Então vocês não reparem, já reparando, está um pouquinho riscado aqui porque eu já tinha dado as informações, tá bom? Mas o versículo que nós vamos meditar é o versículo 22 do capítulo 3 ao 24, tá vendo? Que diz assim: assim percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, tá certo? Essas duas informações eu acho interessante os irmãos pegarem para si, que é o quê? Essa parte acerca de cidades, aqui, você pode até sublinhar no papel, e aldeias. Pega essa informação. Eu ministrei esse dia na igreja acerca disso. Bem interessante. Pega essas duas informações. Cidades e aldeias. Ia para Jerusalém, tá certo? E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ao que ele respondeu, Jesus respondendo, no versículo 24, porfiai, ou seja, esforçai-vos, alguma tradução está assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, certo? Então o que acontece, irmãos? Nessa mensagem dá para você extrair algumas coisas, algumas verdades bíblicas. Qual a primeira verdade que você pode extrair? Primeiramente, que Jesus Cristo estava fazendo um trabalho de missão mesmo, de evangelismo, tá certo? As novas de salvação que era Ele mesmo, que era, né, que faz parte, que é o fruto da salvação, é Jesus. Então, primeiramente, ele ensinava em aldeias. Pois espera aí, aldeias e cidades. As cidades eram populosas, as cidades tinham grandes mesquitas, né? Eu até desenho aqui, grandes mesquitas, grandes templos, grandes casarões, que as portas eram muito grandes, muito compridas e largas, né? Altas e longas. Então dava para muitas pessoas caminharem ao mesmo tempo e entrar nessa porta. Pois bem, luxuoso e os discípulos ali, junto com Jesus Cristo, pregando o evangelho da salvação, que é através do próprio Cristo. Pois bem, o que acontece? Não só em cidades, mas também em aldeias. As aldeias tinham aquelas chamadas choupanas, né? Que são pequenos casebres, né? Pequenos casebres, né? Pequenas casebres que as pessoas passavam até no limite, né? Para poder passar pela porta, tá certo? Então aqui são pequenos casebres, tá certo? Casebres, choupanas, que dá no mesmo. Casas humildes. Casas humildes com uma construção bem tosca, bem simples mesmo, tá certo? Então essas casinhas, esses casebres, as pessoas poderiam passar de forma limitada pela porta, porque é um lugar apertado, mais apertado, simples, tá certo? Então Jesus caminhava em que sentido? Eles caminhavam no sentido para Jerusalém. Jerusalém aqui pode simbolizar, principalmente para os judeus, é lugar de adoração, tá certo? Tudo bem que Jesus depois falou que o lugar de adoração não é só em Jerusalém, não é só em Samaria, né? Mas onde você buscar o Senhor, Ele se faz presente, tá certo? Aos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Pois bem, só que Jerusalém simboliza aqui também o lugar de adoração, tá certo? E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai, ou seja, esforçai-vos, insistir, persevere, porque por entrar pela porta estreita. Porta estreita, tá? A porta estreita no hebraico é Tihah-delet, que quer dizer porta estreita. Tihah-delet, porta estreita. Porque muitos procurarão e não conseguirão entrar nela. Por quê? E não poderão entrar. Por quê? Porque a porta é estreita. Tem um livro chamado livro O Peregrino, que é um dos livros mais vendidos, até como a Bíblia, que fala acerca da história do homem. Então o homem é puro, o homem nasce puro, mas só que na caminhada dele, do homem, ele vai encontrando muitos obstáculos e a vida vai lhe dando muitos fardos, né? Muitos pesos, o peso também do pecado, né? Da maldade humana que vai crescendo. Então esse fardo, né?
essa leva que ele tem que levar nas suas costas vai aumentando. Vai aumentando esse peso, essa bagagem. Aqui ele está tentando passar pela porta, mas olha, é tanta bagagem que o mundo te dá, tanto peso que o mundo vai te dando, que você acaba não conseguindo passar pela porta. Por isso Jesus Cristo, ele é aquele que tira esse fardo, né? Ele tira esse fardo pesado. Ele tira esse jugo pesado sobre o homem, para que o homem possa passar pela porta estreita. Então, se você vai de encontro ao Senhor, sabe uma coisa? Que Ele tem poder de fazer você passar pela porta estreita. E quando é falado isso, automaticamente os discípulos, eu creio que eles pensaram dessa forma: opa, eu vi as cidades, grandes templos, grandes mesquitas, grandes casarões, grandes palácios. Mas eu também vi as casebres, vi a choupana, vi as casas humildes, né, apertadas, que é até difícil se passar por ela. Então eles puderam perceber, quando Jesus fala assim, olha, esforçai-vos, porfiai. Então insista, persista, persevere, lute, para você poder entrar pela porta estreita. Porque muitos, eu vos digo, que procurarão, mas não vão encontrar ela, e não poderão entrar. Tá certo? Então na cultura judaica, tem esses dois lados, que eram os casarões e as casas humildes. Tá certo? Como o próprio Moisés, que nasceu na choupana, numa casa humilde. Moisés nasceu numa casa humilde, né? E Deus, ele fez um grande homem, tá certo? Então, aqui nós vemos que a porta estreita é apertado, o caminho é apertado, o caminho é estreito, o caminho é duro de se caminhar. Eu coloquei aqui o versículo de Apocalipse 3, 7 e versículos 7 e 8, que muitas pessoas pregam essa passagem, que é a passagem de Jesus, porta que Deus abre, ninguém fecha, que Deus fecha, ninguém abre. Muitas pessoas só trazem para o lado financeiro, só para a porta financeira. Na verdade, o contexto não é esse o contexto financeiro. Alguns aplicam, até de forma errada aplicam, que é financeiramente. Deus tem poder de abrir financeiramente porta? Sim, Deus tem todo esse poder. Só que o contexto ali está falando o seguinte, é porta de salvação. No capítulo 3, versículos 7 e 8 de Apocalipse, está falando sobre porta de salvação, tá certo? Então vale a pena, irmão, sofrer, lutar para continuar no Evangelho de Cristo, sabendo que nós vamos entrar pelo aperto. Aqui é o aperto. Aqui é um lugar difícil de se entrar, a porta estreita. É difícil de conseguir entrar nela. É apertado o caminho, é doloroso. Mas passando desse caminho, dessa porta estreita que nós estamos, quando nós passarmos por ela, a Bíblia diz que o Senhor vai trazer-nos para nós, para cada um de nós, para todos aqueles que amarem a vida do Senhor, um novo céus, uma nova terra, uma grande, onde a sua vista alcançar, você vai ver as coisas maravilhosas de Deus, você vai ver a glória do Senhor se manifesta, né? A glória dele vai ser muito mais do que o sol que nós vemos hoje, né? Rios de água pura. Então você vai se alegrar na grandeza do Senhor, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, amém? Deus abençoe de uma forma poderosa. E querendo bom Deus, na próxima semana estaremos trazendo no quadro Entendes tu o que lês? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome de Jesus.